Fala pessoal, Ricardo Saul, advogado e contador, e dando continuidade à nossa série, mais uma vez vou trazer a análise de crimes contra a economia e fraudes contábeis. Hoje eu vou falar sobre sonegação fiscal. No último vídeo falamos sobre a lavagem de dinheiro, então hoje eu vou falar um pouco mais sobre a Lei 8.137, que fala sobre crimes contra a economia. Então eu vou começar falando do artigo 1º dessa lei, que seria o que vulgarmente chamamos de sonegação. A sonegação, ela não é o mero não pagamento de tributos, ela é o uso de ardil, ou seja, de artimanhas, esquivanças, mutretas, esquemas, deem o nome que quiser, para que não se evidencie o fato gerador. Ou seja, vai ser as artimanhas que o sonegador vai utilizar para que o fisco não tome consciência de um fato gerador que de fato ocorreu e que será omitido, fraudado ou diminuído, em muitas das vezes, para que não enseje o pagamento do tributo que era devido. Então a sonegação tem como objetivo omitir, ou seja, ocultar o fato gerador. E é um crime autônomo, né? Um crime por si só, que muitas das vezes é consequência de outro crime anterior, como falsidade documental, falsidade ideológica ou algum outro crime que foi utilizado de ferramenta para chegar na ocultação, ou seja, na sonegação. A sonegação, podemos destrinchar o artigo, eu vou colocar na tela. Na verdade, ela prevê uma série de condutas, né? Como ocultar, fraudar, omitir, modificar. Então, você tem uma série de atividades que estariam dentro desse guarda-chuva da sonegação. Então, agora de falar algumas práticas, né, que são utilizadas com fins de sonegação. Deixando claro, são práticas que alguns sonegadores usam. Não estou dizendo que todas essas práticas sinalizam a sonegação. Então vamos lá. A primeira seria o uso de pessoas jurídicas no exterior. Sendo bem claro, pessoa jurídica no exterior, você ter um CNPJ no exterior, não configura crime, não é sequer um indício de crime. Mas aqueles que pretendem sonegar é muito comum que usem uma pessoa jurídica no exterior. Por quê? Existem os paraísos fiscais, que são países que não exigem justificativa da origem dos recursos e que muitas das vezes têm alíquotas muito baixas, isso quando não tem completa isenção ou imunidade. Dessa forma, o sonegador utiliza-se desse CNPJ de forma abusiva ou mesmo ilícita para não informar ao fisco brasileiro ativos que ele tenha fora. Então é comum, né, o uso de contas bancárias em Ilhas Caimã, Suíça, Luxemburgo, Liechtenstein, Mônaco e outros países, com o fim único de colocar recursos que ficarão ocultos frente ao fisco. Aproveitando também para já fazer a diferenciação. Não estamos falando de dinheiro sujo. Muitas vezes o dinheiro é limpo, é fruto de trabalho, de empresas ou de alguma atividade, só que por uma economia abusiva, né, o indivíduo resolve colocar num paraíso fiscal e não declarar nas suas declarações de imposto de renda. Outra prática é o uso de artifícios contábeis indevidos para reduzir os tributos. Ou seja, acelerar a depreciação, ativar alguma despesa, calcular de forma propositadamente superavaliado algum gasto, alguma perda, para que se possa reduzir a base tributária de uma empresa. Então são práticas em que você usa de artifícios contábeis que podem ser devidos, mas você o faz sabendo que não faz jus àquele benefício tributário, com o fim de ocultar ou de reduzir os impostos. Lembrando que o artigo 2º da própria Lei 8.137 traz um outro tipo criminal,
que seria justamente a contabilidade paralela. Você propositalmente elaborar a sua contabilidade de forma divergente daquilo exigido pelo fisco, com o fim único de ludibriar ou de apurar indevidamente os tributos a menor. Então vamos lá, o crime de sonegação, como dito logo no início, ele não é o mero não pagamento, ele é o uso de artifícios fraudulentos para reduzir ou evitar o pagamento do tributo. Lembrando que, em questão fiscal, podemos ter essa cobrança de forma administrativa, temos a questão da execução fiscal, temos uma série de outros instrumentos para a cobrança de tributos. Então, quando se fala em sonegação, não estamos falando em mora, em atraso, em inadimplência. Estamos falando de uma tentativa criminosa de não pagar tributos. E precisamos também diferenciar sonegação de lavagem de dinheiro. O sonegador não necessariamente está tratando de dinheiro sujo. Muitas vezes é dinheiro lícito que propositalmente foi não declarado ou adulterado, né, nos registros financeiros, ao tempo que a lavagem é claramente a tentativa de utilizar dinheiro sujo, que passará por todo um processo de saída e retorno do dinheiro para que retorne de forma lícita. Também precisamos fazer uma diferenciação da elisão e da elusão tributária, que também são diferentes da sonegação. A elisão seria o planejamento tributário, é quando você planeja a sua atividade empresarial de forma que ela não tenha o fato gerador. Ou seja, você contorna o fato gerador, você executa a sua atividade sem passar pelo fato gerador. Isso é lícito, isso é o planejamento tributário. É você sediar a sua empresa em algum lugar que saiba que tem um benefício lícito, é você dividir em etapas a produção da sua atividade empresarial de forma que você reduza a carga tributária. São ferramentas lícitas, ao contrário da lavagem, que não tem a ver com planejamento, tem a ver com você cometer o fato gerador e omiti-lo e não pagar os tributos. E o outro caso seria a elusão, que seria o abuso do planejamento, seria você utilizar formas jurídicas lícitas e legítimas de forma abusiva, muitas das vezes simulando um negócio jurídico ou fazendo um negócio jurídico formalmente correto, mas que materialmente tem uma intenção oculta para contornar o fato gerador. Novamente, é a venda disfarçada de doação, constituir empresas para tentar ter fusão patrimonial, depois ter a liquidação dessa mesma empresa para que não sejam pagos os impostos de transmissão que você teria, por exemplo, numa compra e venda ou numa doação. Então você tem uma série de ardis também, em que você usa formas jurídicas lícitas para contornar abusivamente o fato gerador. Vou encerrando o vídeo por aqui. É novamente o livro do professor Gladson Mamed, em que ele traz estudos de caso envolvendo planejamento e blindagem patrimonial, discutindo a diferença no limite do planejamento e o começo da ilegalidade.